Gravar. Beleza. Então, olha só, pessoal. Nas aulas passadas, a gente viu biomas e viu relações ecológicas. Então, sobre biomas, a gente viu aí que são ecossistemas grandes, com características bem definidas. A gente começou vendo os biomas mundiais, né? Enfim, floresta tropical, floresta pluvial, deserto, né? A gente foi vendo cada um, taiga, tal. Depois a gente viu os biomas brasileiros, a gente tem aqui Caatinga, Floresta Amazônica, Pampa, Mata Atlântica, Pantanal. A gente observou aqui a formação de cada um dos biomas e a gente inclusive falou sobre algumas, como é que eu posso colocar? Algumas formações a mais, né? A gente falou sobre, que está colocando aqui, biomas aquáticos, né? Talassociclo, liminociclo, as zonas de profundidade no bioma aquático, né? O que são néctons, plânctons, bentos, enfim. A gente falou sobre esses pontos. Daí a gente chega aqui na atividade. Na atividade, pessoal, a gente tem algumas questões aqui interessantes, tá? A gente vai pegar pelo menos aqui umas 2 ou 3 questões para a gente passar adiante. Aí, olha só, por exemplo, bora pegar essa aqui, a questão 1, por exemplo, aqui, ó, da Universidade de Pelotas. Questão 1 do praticando. Tem assim: situada nas montanhas e planícies costeiras e clima quente com média anual de 21,1 graus Celsius, é muito úmida, com precipitação média de 2.246 milímetros, graças aos ventos carregados de vapor que sopram do mar. Do mar, né? Vamos lá. A vegetação é bastante densa e higrófila. Higrófila é que é adaptada à água, podendo atingir 30 metros de altura, com muitas espécies de epífitas, como bromélias, orquídeas. Entre a vegetação arbórea, característica, encontramos muitos ipês, canelas, cedros, jatobás, o raro pau-brasil e muitas palmeiras, das quais se obtém, por exemplo, o palmito. Com base no texto, e em seus conhecimentos, é correto afirmar. A página é 528. É do livro 1? Do livro 2. Livro 2? Isso. Obrigado, professor. Valeu. Aí, com base no texto e em seus conhecimentos sobre... Cadê que eu tava? Me perdi aqui. Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar que essas características são uma... Hã? Que página é? Está no bate-papo, página 528. Livro 2. As características são marcantes de quê? Aí vamos lá. O primeiro bioma está falando que tem a ver com o vapor que sopra do mar. O que é que tem a ver com o vapor que sopra do mar aqui? Eu posso colocar aqui da floresta pluvial costeira. E eu posso colocar aqui o bioma principal característico aqui para o Brasil seria qual? Mata Atlântica, onde eu tenho ipê, palmito, pau-brasil, né? Quando o pessoal chegou aqui, os portugueses chegaram, encontraram o pau-brasil, foi justamente na Mata Atlântica. Ok? Então, a gente pode colocar aqui a questão 1, letra C. Ok? Pega outra questão aqui. A questão 5 diz assim: os organismos aquáticos que fazem parte dos ecossistemas marinhos e de água doce são classificados em 3 grupos de acordo com a sua capacidade de deslocamento. Considerando essa classificação, analise as colunas abaixo e numere a coluna 1, a coluna 2, de acordo com a classificação contida na coluna 1. Então, eu tenho aqui, ó, o plâncton, nécton e bentos.
Plâncton é organismo de superfície. Nécton é organismo que vive na coluna d'água. Ele se desloca tanto para a superfície quanto para o fundo. E bentos são organismos de fundo, tá? Então, primeiro tem assim, ó, conjunto de seres que têm um deslocamento passivo pela água, ou seja, são arrastados pelas correntes marinhas ou mesmo pelas ondas, tá? Se é levado pela onda, a onda não está no fundo, né? A onda está na superfície. Então, isso aqui seria plâncton. Então, pela lógica, ou é a letra B ou C. A outra tem aqui, organismos que vivem no fundo do mar. Já vai ser o quê? Bento. Então, seria 1, 3 e 2. Então, seria a letra C. Questão 5, letra C. Ok? Pega outra questão aqui. Vamos pegar essa questão 3 aqui do desenvolvendo habilidades. Ó. Tem assim. Segundo o IBGE, existem 6 biomas continentais brasileiros. Continental não quer dizer que vive na costa, não, tá? Continental, vocês sabem, é que está aqui na parte terrestre. Os quais são mostrados na figura. Eu tenho Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Lembrando que a Mata Atlântica possui subdivisões. Subdivisão da Mata Atlântica. Mata de Araucária é uma subdivisão. E uma subdivisão aqui do Cerrado, né, que parece Cerrado aqui, que a gente pode colocar é o bioma Mata dos Cocais. Ele está aqui nessa parte aqui superior. Mas vamos aqui. Assinala a alternativa correta em relação aos biomas continentais brasileiros mostrado na figura 1. Essa figura. Então vamos lá. A letra A diz assim. O bioma 1, que é o quê? Amazônia, caracteriza por apresentar uma floresta com vários estratos ou andares formados pelas copas das árvores. Cara, já está certo aqui. Você tem os estratos. Você tem a parte de baixo, a parte do meio, a parte de cima, tal. Cada extrato desse, ele está relacionado com um conjunto de seres vivos que habitam nessa região. O mesmo tipo de ser vivo que vive lá na Terra não é o tipo de ser vivo que vive na copa da árvore mais alta. São diferentes. Tá? Professor, o que é extrato? Hã? O que é extrato? Extrato. Vou explicar aqui. Ó, extrato. Digamos que eu tenho aqui a floresta, ó. Digamos que eu tenho aqui a floresta. Aí eu tenho aqui uma árvore mais alta, tem uma árvore aqui menor, tem umas gramíneas aqui, tem uma árvore aqui, ó, que é assim. Beleza, eu tenho essas árvores. Extrato seria o seguinte, ó. Eu tenho faixas de altura aqui, ó. Isso aqui é o extrato 1, o extrato 2, o extrato 3, extrato 4 lá em cima. Estratos são as faixas de altura, camadas de altura que eu encontro na floresta. Entendi, obrigado. Valeu. Ó, então, está dizendo aqui na letra A justamente isso. O bioma 1 caracteriza por apresentar estratos, uma floresta com vários estratos. É a floresta amazônica, tá certo. Vamos ver a letra B para ver. O bioma 2 caracteriza por apresentar uma floresta pouco diversificada. O bioma 2 é o cerrado. O cerrado ele tem biodiversidade alta. E a outra coisa que está dizendo é que os vegetais têm copas altas. Não é. O cerrado ele tem mais gramíneas e arbustos. Tá? Então a 2 está errada. A 3. O bioma 6 encontra-se gimnospermas e fauna tipicamente arborícola. Não é. No bioma 6, eu não encontro vegetação arborícola, que é o pampa, o campo. No campo eu encontro gramínea. Praticamente é só isso que eu encontro. A letra D, tem gente que está com o áudio aberto aí. A letra D diz assim, dentre todos os biomas apresentados, o indicado pelo número 5 é o que se encontra mais preservado em termos de flora e fauna. O 5 não é. O bioma 5 é a Mata Atlântica, é um dos biomas mais castigados entre todos, tá? A Mata Atlântica e o Cerrado são os biomas mais desmatados. E o bioma 3 encontra uma vegetação tipicamente constituída por gramíneas. Bioma 3 é Caatinga, não tem tipicamente gramínea na Caatinga, tá?
Então, a questão 3 aqui, letra A. Tá? O 3 do desenvolvendo habilidades. Beleza. Então, a gente está adiantando aqui o de biomas, né? Vamos pegar aqui. Tem alguma questão que vocês estão vendo aí que queria que a gente fizesse? Dá uma olhada aí. Para a gente ir para o próximo. Se tem alguma questão aberta aqui. Fazer. Vamos pegar essa questão aqui, a questão 8, da página 532. Miguel colocou a 6 do praticando. Vamos lá, 6 do praticando. 6 do praticando. Tem assim. Aparecera como um bicho. Aparecera. É isso mesmo. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes. Estava plantado. Olhou as quipás, os bodacarus e os xique-xiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraúnas. Ele sim a vitória. Os 2 filhos e a cachorra baleia estavam agarrados à terra. Só por olhar aqui, eu já sei que é caatinga. Porque tá falando de quê? Ó? Xique-xique, catingueira, baraúna, é tudo planta da vegetação da caatinga. O trecho menciona algumas árvores da caatinga. Catingueira, baraúna, tá? Só para ficar claro, catingueira não tem nada a ver com caatinga, tá? Catingueira está relacionada a perder as folhas, porque, enfim, é típico da caatinga, da mata branca. Ela perde, são plantas que perdem as folhas durante o período de seca. Local em que muitas plantas, durante longos períodos de seca, permanecem sem folhas, que são os principais órgãos fotossintetizantes dos vegetais. No entanto, imediatamente após as primeiras chuvas, essas árvores rapidamente se cobrem de ramos e folhas verdes. É válida a afirmação de que, com relação à pluviosidade, a caatinga e o cerrado apresentam os mesmos regimes de seca e de chuva ao longo do ano. Tem os mesmos regimes de seca e de chuva? Vamos lá. Ó, vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. Cerrado. Deixa eu ver se tem. Ah, não tem, né? Eu pensei que tinha aqui. Mas não tem. Ó, eu posso colocar aqui o seguinte, pessoal. O cerrado. Cadê a questão? Ó, eu posso colocar aqui o seguinte. O cerrado, ele não tem uma... Do mesmo jeito, ele não tem uma... Como é que eu posso dizer? Não tem uma taxa de precipitação. Eu ia colocar outro termo, tá? Mas não tem a taxa de precipitação do mesmo jeito da caatinga. A caatinga ela tem uma pluviosidade menor, é mais ou menos 700 milímetros por ano, a média, enquanto que o cerrado é 1.400 milímetros. Ou seja, o cerrado ele tem o dobro de pluviosidade da caatinga. A outra coisa é que a caatinga ela tem um regime irregular de chuvas. Ela tem aquele período no ano que vem chuva. Vem a chuva e depois acaba e pronto, você só tem chuva no outro ano. O cerrado não. Ele tem um período de chuva, aí diminui. Aí depois começa um novo período de chuvas. É mais ou menos 2 períodos de chuvas ao ano que você consegue prever quando é. Tá? O cerrado ele apresenta principalmente chuva na primavera e no verão. Outono e inverno tem menor chuva, tá? No cerrado. A gente acha estranho dizer que inverno não tem chuva, porque aqui quando a gente fala de chuva, está associando logo a inverno. A gente fala assim, começou o inverno, quando está com chuva. Mas às vezes nem é inverno, tá? Geralmente nem é. Então eu posso colocar o seguinte, está perguntando,
É válida a afirmação, tal, tal, tal? Eu posso colocar? Não. A taxa de pluviosidade do Cerrado é o dobro da taxa da Caatinga. Pluviosidade do Cerrado é o dobro da Caatinga. Além disso, as chuvas na Caatinga são irregulares. Vou colocar aqui. O período das chuvas é irregular. É irregular. Pronto. Deixa isso aí que é a questão 6 que Miguel pediu. Então, beleza. A gente já fez aqui as questões que tinha que fazer, tá? Eu acho. Bora para o capítulo seguinte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar vocês para fazer essas atividades aqui. Quando for na próxima aula, aí se tiver alguma dúvida ainda, aí a gente tira na próxima aula, tá certo? Vamos aqui para relações ecológicas, ok? Em relações ecológicas, o que é que a gente tem? A gente tem aqui, pessoal, o que a gente chama de fatores abióticos. Aliás, fatores bióticos, que são as relações que a gente tem entre os indivíduos. Relações harmônicas e desarmônicas, intraespecíficas e interespecíficas. Pessoal, esse assunto é um dos assuntos mais cobrados quando cai a questão de Enem. Todo ano, questões de Enem de biologia, pega alguma questão sobre relação ecológica, sobre biomas também. 2 assuntos muito cobrados no Enem. Então, bora aqui, ó. Tem aqui o seguinte. Bora adiante, ó. Camuflagem. A gente falou sobre camuflagem, mimetismo, né? A gente já falou. Camuflagem, mimetismo. Relações harmônicas e desarmônicas. Vou pegar essas imagens aqui. Canibalismo e tal. Epifitismo aqui, ó. O amensalismo, que é quando você produz algum material tóxico para matar outra espécie. No caso aqui, as algas. Promove a morte do peixe. Competição. Vamos aqui para o praticando aqui da página 541, tá? Praticando da 541. Vamos lá. Diz assim, ó. Uma colmeia possui aproximadamente 80.000 abelhas, diferenciando-se em rainha, zangão e operárias. Os indivíduos constituintes apresentam diferenças morfológicas, ou seja, no corpo, tá? Que lhes permitem melhor adaptação às atividades que realizam. Seguindo essa definição, pode-se classificar uma colmeia como sendo uma o quê? Primeiro, a gente já viu, quando a gente estava estudando lá relações ecológicas lá na videoaula, que colmeia, no caso, abelhas, cupins e formigas, elas vivem em colônias. Aliás, elas vivem em sociedade. Por quê? Porque elas desempenham funções diferentes entre si. Vivem em sociedade, tá? Colônia é bactéria, fungo, vivem em colônia. Formiga, abelhas e cupins, vespas, vivem em sociedade. Então, é sociedade. Só que a gente precisa saber se é sociedade heteromorfa ou isomorfa. Vai ser o quê? Heteromorfa. Por quê? Está dizendo que elas apresentam diferenças morfológicas entre si.
Então, é uma sociedade heteromorfa. Então, eu posso colocar aqui o 1 é a letra C. Tá? Estou colocando aqui no bate-papo. Sociedade heteromorfa. Se tiver dúvida, pergunta. Vamos pegar a 2 mesmo. Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, sociedade, estão entre os animais mais abundantes da Terra. São insetos que vivem em sociedade. A gente acabou de falar. Vamos ver. Ó, aqui, ó. Abelhas, formigas e cupins. O que é a abelha melífera? É a abelha que fabrica mel. Professor, não é toda abelha que fabrica mel, não? Não. Tem umas abelhas de orquídea, que elas são abelhas solitárias. Não sei se você já viu algum tipo de abelha verde, tá? Abelha branca. São as abelhas solitárias de orquídeas. Elas chegam lá só uma mesmo, tal, e elas vivem como vive Tem exemplo de formiga também solitárias, tá? Tem uma formiga chamada de Dinopônera, que é um formigão assim, ó, formigão. Que se morder você tem uma febre legal, tá? Enfim, são exemplos. Mas, no geral, abelhas, formigas e cupins são heteromorfos, vivem em sociedade. Então, eu posso dizer que é a 2. A letra é a letra B de bola. Terceiro. As sardinhas da Califórnia foram comercializadas pela primeira vez no começo do século XX. Em 1930, mais de 60 mil toneladas eram trazidas à superfície terrestre a cada ano. Em 1950, poucas sardinhas restaram. Curiosamente, a quantidade de outro peixe, a anchova, cresceu rapidamente. A relação existente entre a sardinha e a anchova é de quê? Mutualismo, competição, comensalismo. Seria o quê? Competição. Será que seria competição? Ó, quando você compara as duas, não sei se você já viu anchova. A anchova é um peixe relativamente pequeno também, tá? Vou colocar aqui só para tirar a curiosidade. Tamanho anchova. Ó, o tamanho médio de uma anchova é 40 centímetros. Então, mais ou menos 2 palmos. Então, a anchova, ela não vai comer sardinha. A sardinha ela pode crescer até esse tamanho também, tá? A sardinha que a gente tem na lata é uma sardinha pequenininha. Mas a sardinha ela pode crescer e ficar grande assim também. Então, por que vai acabar aumentando a quantidade de anchova? Porque elas faziam competição e quando você tira a sardinha do jogo, vai sobrar mais alimento para a anchova. A anchova se reproduz mais e vai ter mais anchova aparecendo para ser pescada. Então, a gente pode colocar aqui a questão 3, letra B, competição. Bora. Tem alguma questão por aqui que vocês acham que é interessante fazer? Deixa eu ver por aqui. Já recebi aqui uma mensagem aqui que é falta 10 minutos, tá? A questão, Miguel falou a questão 4. 4 ou 7? Bora fazer as duas? Miguel está falando da questão 4 do desenvolvendo habilidades ou do praticando? Desenvolvendo habilidades. Questão 4. Aqui. Então vamos lá. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, acho que é isso mesmo, né? Ah, não, tá aqui, desenvolvendo habilidades. Aqui, ó. Vamos lá. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Inibir é impedir o crescimento de um fungo, causador de doenças no tomateiro, pé de tomate.
por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem a fixação do nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, que são proteínas. Substâncias que estimulam, são hormônios, que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Qual dos processos biológicos mencionados indicam a relação ecológica de competição? Aí vamos lá. Competição. Bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Existem bactérias que inibem fungo causador de doença no tomateiro, que os modificados no meio ambiente. Competição. É pensativo aqui. Fixação do nitrogênio para o tomateiro na competição? Não. Disponibilização de cálcio para o tomateiro? Não. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo? Diminuição de ferro. Ah, tá. Entendi aqui agora. Ó, tá dizendo o seguinte, ó. Essas bactérias, elas consomem o ferro do tomateiro. Entendeu? Se ela está consumindo uma coisa que o tomateiro vai precisar também, é uma competição. Então, é justamente isso. A letra C, ó, é a diminuição da quantidade de ferro. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Tá? Então, a questão 4, desenvolvendo habilidades. Tá? Questão 4, letra C. Ok? Bora para a questão 7, lá que o Miguel falou e a Mayara também falou. Questão 7. Não tem questão 7. Seria a questão 7 do outro, né? Aqui, essa questão 7 aqui, né? Então, vamos lá. Tem assim, ó. A foto a seguir mostra o sapo de chifre. Não sei se dá para ver, né? Tá preto e branco. Mas ele tá aqui, ó. Um chifrezinho aqui e outro aqui. Em meio à folha no chão da Mata Atlântica. Que nome se dá a esse processo de adaptação ao substrato e repouso? Que processo vai ser esse? Essa adaptação. Vai ser a Camuflagem. 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 Aí, tem alguma vantagem? Tem. Pergunta, na camuflagem, o indivíduo ele quer aparecer ou ele quer não ser visto? Não ser visto. Não ser visto. Então, o animal passa a não ser visto por seus predadores. Tá? Camuflagem. E a letra B diz assim, diferentemente do sapo de chifre, alguns anfíbios venenosos, ao contrário aqui, ao contrário. Alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa. Lembra o nome que dá para o animal que apresenta uma cor chamativa, animal ou planta? Eu falei lá no vídeo. Alguém lembra? Quando o animal apresenta uma coloração vibrante, uma cor mais intensa, tipo um rosa-choque, um amarelo, aquele amarelo fluorescente, né? Quando ele é assim, a gente chama de, olha o nome que eu vou colocar, o nome que eu vou falar. Aposematismo. Tá? Quando ele apresenta coloração vibrante. Quando ele se parece com outro que é venenoso, aí a gente diz que é mimetismo. Mimetizar significa se parecer com outro que causa algum tipo de dano. Então, a letra B diz assim, ó. Diferentemente do sapo de chifre, alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa e contrastante com o ambiente, ou seja, eles apresentam cor aposemática.
O aspecto chamativo de coloração pode beneficiar um predador de anfíbios? Pode beneficiar o predador? Pode. Posso colocar aqui na letra B que sim. Aí, explique. Como é que pode beneficiar o predador? O predador, ele tem a indicação de que o animal pode conferir perigo. Eu posso dizer isso, ó, coloquei aqui no bate-papo. Sim, o predador ele tem a indicação ali, quando ele vê aquela cor diferente, ele já pode pensar, ó, isso daí é algum tipo de perigo, é melhor não, tal, deixa pra lá. Enfim, alguma coisa do tipo. Tá? Pessoal, a gente tem 3 minutos, dá tempo de um ainda. Tem algum aí? A gente pode colocar aqui? Ó, o complementares aqui, a questão 1, como é fácil. Ó. Formigas e cupins, embora sejam insetos, pertencem a ordens diferentes. Tem em comum o fato de se organizarem em um sistema chamado de formiga e cupim vivem em quê? Em sociedade. Tá? Então, esse 1 aqui é a letra B de bola. Tá? 1B. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para o final. Bora para essa última aqui. Ah, essa daqui é pau, ó. Essa aqui é legal, ó. Questão 11, aqui a última questão. Diz assim. As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros. Então, pense o seguinte. Você tem aí 2 besouros, que eles são de espécies diferentes, só que eles estão aqui transportando aqui ácaros.